Fala pessoal, bom dia, seja bem-vindo ou bem-vinda mais uma vez no Café com Verdades Bebic Club, e hoje nós vamos ter a condição de mostrar para vocês uma cena rara que acontece no mercado, principalmente quando se trata de preço médio. Logicamente que a maioria das pessoas ignoram a questão do preço médio, e não é por isso que a gente não precisa nem de comentar que a maioria das pessoas às vezes não tem resultado porque elas não acreditam no preço médio. É simples assim. Toda operação ela tem um ponto-alvo de objetivo, tanto para compra quanto para venda. O que quase ninguém consegue entender é que quando você tem uma proposição de alta, de maneira oposta, você tem força vendedora. Assim, quando a gente tem uma grande proposição de venda, a gente tem uma proposição compradora. Então o mercado ele funciona desse jeito. Não adianta simplesmente eu querer levar o mercado por um lado, caso eu seja um especulador que esteja dominando o mercado e não compreender que eu vou ter resistência de compra e o suporte nas vendas. É daí que vem o nome, resistência e suporte, e que muitas pessoas passam desapercebido e não conseguem saber isso. Ou seja, quando a gente fez a nossa leitura gráfica do dia anterior, onde todo esse gráfico aqui ele estava fechado, né? O mercado estava fechado, a nossa leitura de situação ela estava aqui nessa região. E aí o que nós fizemos? Nós pegamos o preço médio e estávamos com ele aqui nessa região dos 50%. E aí nós temos duas linhas aqui que eu vou explicar claramente para vocês. A primeira linha nossa de preço médio que nós temos aqui, a partir do momento, ontem algumas pessoas me perguntaram: poxa, Cavalcante, você marcou o eixo X, mas não marcou o eixo Y. Aí eu perguntei: poxa, pode marcar o eixo Y, pessoal, ele está aqui, ó, tá? Na média dos suportes e resistências que nós temos ao longo do dia do mercado. E perceba uma coisa: quando a gente consegue fazer a proposição do eixo X e Y, a gente tem aqui no meio o ponto Z, né? Ou seja, o mercado ontem ele abriu exatamente na linha do nosso eixo, que é o nosso eixo X. Esse mercado ele flutuou, veio até na linha média, que é a linha central, né, da 5F, e depois ele faz o primeiro pullback em cima aqui da nossa linha, que é a linha X. E aí perceba uma coisa, olha isso aqui, pessoal. Aqui nós temos o Z, X, Y e Z. Na linha Z que está marcada aqui, que eu vou colocar em amarelo mais claro para vocês, essa confluência que deu aqui, ela não é por acaso, é porque ela está na linha Z. É só por isso, tá? E aí depois que ela consegue romper essa linha, ela ultrapassa todo aqui o nosso eixo Y, e quando ele cai do eixo Y com a nossa frequência, não precisa nem de comentar o que aconteceu aí ao longo do dia, né? Eu marquei aqui durante as posições, marquei essas linhas e elas continuam aqui. Vocês podem conferir nos vídeos anteriores aí. Eu quero que vocês percebam isso aqui. Quando eu digo perder a máxima, ganhar a máxima ou perder a mínima, significa que eu estou dizendo para vocês essa seguinte situação. Se eu tenho aqui uma movimentação de baixa, e aí nessa movimentação de baixa acontece do mercado iniciar a fazer um pullback, e aí eu tenho essa figura mais ou menos assim, né? Quando eu digo perder a mínima, quer dizer que eu preciso aguardar uma movimentação baixista passar abaixo desse candle.
Isso é perder a mínima. Isso é ter a mínima reduzida e aí eu perdi a mínima. Eu entro nessa operação, pessoal? Não entro. Eu aguardo a próxima posição. É por isso que tanta gente falha no mercado. E em contrapartida, quando eu vou ganhar a máxima, eu tenho a movimentação de alta aqui. Alta. Aí depois o mercado joga aqui embaixo. Quando que eu vou ganhar a máxima? Quando o mercado passar dessa linha. O que muita gente faz? Vem aqui nessa posição aqui, ó. E já entra comprando. O mercado vai jogar para baixo. Eu só ganhei a máxima quando o meu candle abre acima da máxima, porque aqui está a máxima. É assim que são gerados os verdadeiros rompimentos. Fora disso, são falsos rompimentos. Então o que eu quero que vocês percebam? Que ontem o mercado aqui nessa região, quando marcou, como que eu sei essa região de marcação? Simples, ele fez dois fundos e nivelou. Eu marquei aqui perder a mínima. Vamos ver se funciona, pessoal. Eu estou aqui nessa posição, tá? Mercado veio, eu abri a posição aqui. Eu estou aqui com 75 pontos, 90 pontos. Voltei a 137 pontos. Eu não fui estopado, tá? Mercado retorna numa posição. Eu estou aqui com 289 pontos. Já é uma saída para mim poder buscar a correção de sair do mercado. E aí eu tenho duas posições. Ou eu saio do mercado, ou eu preciso de cumprir e entender que o meu stop loss, para ele ser seguro, ele precisa de estar de 300 a 500 pontos. Quando esse mercado volta aqui, ó, com 280 pontos, eu passo o stop loss. E aí eu busco o primeiro preço médio, 400 pontos. Cheguei no preço médio, pessoal, a operação ela se anula, ela zera. É como se o game tivesse começado de novo. Nesse momento, o que eu faço? Vou na mínima, vou na máxima, né? Na mínima e na máxima, ajusto o preço médio novamente. Quando eu tenho a mínima e a máxima com a linha do preço médio ajustada, eu consigo claramente perceber que a minha máxima e mínima ela está bem parecida com a máxima e a mínima do dia anterior. Aqui, ó. Fazer a correção, né? Vou fazer novamente, só para poder gerar o entendimento e não ter dúvida. Eu tendo a máxima e essa mínima aqui, ó. A única coisa que eu preciso de fazer, pessoal, é o ajuste para essa máxima, essa mínima aqui. E logicamente, essa máxima aqui. Aqui deu pouquíssima diferença porque a nossa amplitude gráfica está dentro de uma frequência como o dia anterior. A grande dúvida que o pessoal tem é quando eu mudo o preço médio. Pessoal, eu mudo o preço médio quando a minha linha de movimentação de mercado adquire o primeiro toque e passa o preço médio. Ali zera novamente, tá? Ali começa de novo. Aqui, por questões simplesmente de posições de frequência, nós estamos na mesma região de 50%, com pouquíssima variação, mas na média a gente consegue pegar excelentes oportunidades dentro do mercado, principalmente pela condição de saber que toda vez que chega no preço médio, a conta zera novamente, tá?
Pois bem, a partir do momento que nós temos aqui essa movimentação, canal de baixa, pessoal, muita gente ficou enganado, canal de baixa rompe para cima, né? E quem fez essa marcação ficou com muito medo de entrar. O que eu quero dizer para vocês nessa marcação? Antes de marcar um canal de baixa, nós estamos no topo, no ponto mais alto do dia do mercado, e a gente precisa de respeitar isso aqui, ó. Ombro, cabeça, ombro. E de toda a movimentação que foi feita, a gente viu lentamente acontecendo distribuição. Após a distribuição, pânico, chegou na base da linha e depois nós temos a baixa lenta. O que aconteceu, pessoal? O mercado não suportou. Como o mercado não suportou, não teve proposição de compra, justamente porque está bem próximo aqui de uma região conturbada, e o mercado, sempre quando ele chegar próximo à linha do Z, ele não vai ter estabilidade. Não tem estabilidade, o mercado joga lá embaixo, e aí quem está para entrar na operação entra e compra barato na operação, ou seja, é mais barato entrar na operação a 106,885 do que entrar na operação a 107,869. São 1.000 pontos de diferença, tá? E com tudo isso, o que a gente consegue fazer? A nossa análise para o dia de hoje. E o que a gente pode buscar aqui nessa posição, pessoal, para o início do dia? A gente busca os nossos 60 minutos. Aqui a gente tem a nossa última linha. E essa última linha nossa, aqui nos 60 minutos, é onde a gente vai marcar. Olha só. Aqui no último 60 minutos é onde a gente vai marcar a nossa região de zona morta ou zona neutra. E aqui nós temos esse grande feixe, que é um tanto quanto preocupante pelo tamanho que ele se estende, né? Nós temos aqui um feixe de posição com aproximadamente 789 pontos. E a variação que eu quero dar para você é que se você abrir alguma posição dentro dessa caixa, certamente você vai ser estopado. Isso pode, inclusive, de maneira antecipada, nos mostrar um dia de mercado bem lateralizado. E se o mercado estiver bem lateralizado, a melhor opção que você tem é fazer a banda de Bollinger e apenas operar agulhas, tá bom? Isso é o mais importante para o dia de hoje. Beleza, pessoal? Previsão de mercado hoje um tanto quanto difícil, o mercado continua centralizado. O mais importante é a gente saber que o mercado rompeu em baixa, aguarde o pino de pivô, e rompeu em cima, aguarde o pino de pivô para que a gente possa ter a melhor e mais estruturada operação do dia, ok? Dentro do que o mercado mostra, pessoal, sendo pullback aqui, com rejeição, preço médio, né? Continua na mesma posição do que o dia anterior. O mercado possivelmente rompe preço médio e busca a alta do dia, ok? É o que a gente tem para hoje. Aguardem as nossas parciais. Excelente momento de operação, melhor decisão possível, e acompanhe as nossas análises diárias lá no nosso Telegram, que está aí junto na bio do Instagram, o endereço eletrônico para você se conectar e aprender conosco lá gratuitamente, ok? Valeu, forte abraço a todos e tenham um excelente dia.